Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, o meu nome é Anselmo Heller e pessoal, neste áudio, neste vídeo, eu venho tratar sobre um assunto um pouquinho diferente. Então, o negócio é o seguinte, eu venho, através desse vídeo, desse áudio aqui, trazer algumas novidades, né? Hoje a gente, não neste áudio, né? A gente não vai ter um episódio do RPG, mas a gente vai falar um pouquinho sobre as novidades, as coisas que vão vir aí pela frente, tá bom? Então, é o seguinte, para aqueles que já estão acompanhando há algum tempinho aqui no canal, né, vocês estão vendo que todo sábado, às 6 horas da tarde, a gente está colocando novos episódios do RPG chamado Cesses, o início, né, o subtítulo dele. E vocês têm acompanhado, está aumentando a quantidade de pessoas que estão acompanhando, isso é muito legal, né? Embora a gente esteja ainda no início, falando do beabá, do básico, o pessoal está se agradando, né? Estão gostando e estão acompanhando. Isso é muito legal. O mundo, de fato, ele é muito grande. Como vocês já viram, né? Aqueles que estão acompanhando já viram que é uma coisa bem grande, bem vasta, tem muita história, muito conteúdo, é muito profundo as coisas, né? Então, fica até pouco tempo, né? Só nos vídeos, nos áudios do sábado, né? Que costuma ser áudio assim de 1 hora e meia, no máximo 2 horas e pouquinho, para a gente contar as histórias dos personagens e também as histórias do mundo em volta deles. Então, o que acontece? Eu decidi que todo sábado, às 6 horas da tarde, a gente vai continuar tendo os nossos episódios, a nossa história, vamos acompanhando aí, né, a história do grupo, os personagens Arkan, Laos, Nian e Urt, a evolução deles, tudo que eles estão vivendo no mundo Cesses ali, na escola Origem Suprema, né, as aventuras deles, as descobertas, a gente vai continuar acompanhando todo sábado às 6 horas, tá bom? E paralelo a isso, né, talvez uma vez por semana, ou várias vezes aí no meio da semana, a gente vai vendo, né? Uma semana sim ou não, enfim. De vez em quando, né? Vai brotar aí um áudio ou um vídeo novo, sem ser propriamente dito do episódio Cesses, né? Vai ser um vídeo ou um áudio, né? Contando alguma particularidade do mundo Cesses, falando sobre alguma coisa ali, tipo uma classe, falando da história de um devido personagem, de um mestre, né? Como é que aquele mestre chegou ali naquela escola, como é que aquela classe surgiu, ou a história de uma arte, né? Caramba, como é que surgiu aquela arte maneira que eles falaram, que era oprimição, e aquele ímã, como é que funcionava, né? A história de raças, por exemplo, aquela raça, como foi originada, o Aplos, os Hunteris, por que tal raça é inimigo de tal raça, enfim. A gente vai ter um espaço no meio da semana para contar histórias e mostrar mais, né, conteúdos que os personagens ainda não viveram, não conviveram, ou também que não faz parte da vida deles esses conteúdos. Para que isso? Para que vocês possam, à medida que o grupo, né, vai se evoluindo, vai passando níveis, vai crescendo ali no mundo Cesses, vocês possam também ter uma bagagem, um conteúdo legal, né, para acompanhar eles de igual para igual, tá certo? Agora, a gente está quase chegando ali do episódio número 20, né? Para quem está acompanhando, está vendo que a coisa está mudando, está melhorando bastante. A gente já saiu do arroz com feijão, estamos mergulhando agora em aventuras bem legais, né? No episódio que os personagens vão para uma missão, né, no Castelo de Areia, é o início ali do que a gente chama de RPG mesmo, né? Então, a partir dali, vai ter o início de uma série de aventuras muito mais profundas. A história do jogo ela vai começar a ser contada dali para frente, né, de alguns episódios depois dessa aventura do castelo,
para frente. Então, o que eu quero dizer com vocês? Até então, foi só o beabá. E muita coisa, às vezes, burocrática, né? Porque, como é que chegaram na escola? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Por que a grama do chão é azul? Etc, né? Coisas, assim, mais introdutórias, tá certo? Para aqueles amantes de detalhes, né? Aquelas pessoas que percebem bastante os detalhes das coisas, vão perceber que eu falei no primeiro episódio o título do episódio, né? Que eu chamei de O Despertar para uma Nova Existência, ok? E depois disso a gente já teve várias outras vezes, vários outros sábados que saíram novos vídeos, novos áudios, né? E eu não falei mais nome de episódio. Por quê? Porque eu ainda considero toda essa passagem aí de áudios, de vídeos que a gente teve, né? Todos os sábados, depois desse primeiro episódio aí, eu ainda considero como uma introdução ao mundo Systems, né? Passado essa introdução, eu vou começar a falar o nome dos próximos episódios. Quando eu não disser nenhum nome de episódio, significa que a gente está dentro do conteúdo daquele episódio que eu mencionei anteriormente, entendeu? Então, isso é para familiarizar vocês com relação ao grandioso mundo que a gente vive, né? O imenso conteúdo e a quantidade de coisas novas que a gente pode esperar aí ainda pela frente, tá bom? Quando eu digo beabá é porque realmente é apenas o básico. E se você, meu amigo, minha amiga, acompanharam os episódios até agora e estão achando que, caramba, tem bastante conteúdo, tem bastante coisa, não. Isso aí é apenas o plano de fundo. Eu não comecei a contar ainda a história dos personagens, do mundo, né? A gente ainda não mergulhou dentro, digamos assim, da história principal. Por enquanto a gente está na raspinha do sorvete ali ainda, ok? Estamos indo na beiradinha por enquanto, mas já está legal, né? Como eu mencionei, e não quero ser muito repetitivo, mas já frisando de novo, a primeira aventura realmente que vai ter cara assim de RPG é a aventura que eles pegam uma missão, né? Para ir num castelo de areia ao norte da escola da Origem Suprema, que é a escola que o grupo, né? Cada membro do grupo ali, o Arcan, Urt, Nian e Laos participam, né? Então é isso. Até então é o básico. Aí ali, nessa missão, é que começa a coisa realmente a engrenar. E vai ser muito legal, vai ser muito bacana. Como vocês já perceberam, os episódios, eles são muito ligados, né? Dá tipo assim, 4, 5 sábados, parece que é um assunto só. É dentro do mesmo conteúdo. Embora a gente começa e termina um episódio ali, se apresentando, agradecendo vocês, pedindo para se inscrever e tal, faz parte de um mesmo conteúdo. E, além disso, quando eu der o título do episódio, aí sim mudou aquele conteúdo para o próximo conteúdo. Isso significa o quê? Que estamos avançando na história. Por enquanto, em termos de história, a gente só teve um episódio, né? Que é quando os personagens eles saem da vida normal que eles tinham antes, né? E passam a viver as novas vidas deles, né? O início da existência deles ali dentro do mundo Alman, né? Eles começam a conhecer as coisas ali do mundo e tal, e aí eles passam a despertar a mente, né, deles para essa nova realidade. O que eu quero dizer com tudo isso aí em resumo? Tá legal, mas vai ficar muito melhor ainda, tá bom? Porque a gente está engrenando, a gente precisava, né, dessa passagem de tempo e das explicações de um beabá, né? Se você é novo, não viu nenhum episódio ainda de Cesses, o início, poxa, coloca lá no YouTube ou vê ali na playlist que tem no canal, no Spotify, Amazon Music, pesquisa lá, C de casa, E de escola, S de sapo de novo, I de igreja, S de sapo, Cesses, esse é o nome. Digita lá
e você vai ver a propaganda do nosso RPG de mesa, tá bom? Tá escrito lá, Cessis, o início. Aí você pesquisa e acompanha, segue a gente lá e acompanha que você não vai se arrepender. Vai ser diversão garantida. Esse início pode ser um pouco turbulento para quem vem de outro RPG ou quem nunca acompanhou nenhuma história de RPG e tal. Pode ser tudo muito aparentemente complexo, mas de fato não é. É só você pegar ali o beabá da coisa, né? Acompanhando os primeiros episódios e depois, meu amigo, você vai mergulhar num mundo que você não vai querer outro igual, tá? Não vai achar outro igual e não vai querer sair mais de acompanhar a nossa aventura aí. Porque os meus amigos e eu, a gente joga RPG há muito tempo da nossa vida. Eu venho desenvolvendo esse jogo já há bastante tempo, né? Com bastante dedicação e gosto, amor pela coisa. Então, quando eu falo assim, tem muita coisa maneira, muita coisa legal para vir à frente, acredite e acompanhe que você vai ver o que eu estou falando, tá bom? Então, se inscreve no canal, acompanha a gente aí para ficar, né, atento às novidades. E como eu disse, todo sábado às 6 horas da tarde, né, nós vamos ter o nosso episódio normal, a história central, né, onde o grupo ali vai caminhando e se evoluindo e desenrolando a história do jogo. E, paralelo a isso, no meio da semana, de vez em quando, vai brotar lá um áudio ou um vídeo, falando sobre algum assunto. A história de um mestre, a história de um aluno, a história de por que fulano ficou tão mal assim, ou por que ciclano é tão talentoso daquele jeito, como que foi construído a escola, que planeta é esse que eles estão, etc. Vai ter assunto que não acaba mais, né? A própria história das classes, a quantidade de classes, é muita classe, né? E vocês que já acompanharam os episódios até aqui, vocês sabem que o principal objetivo do grupo em estar ali nessa escola chamada Origem Suprema é escolher uma classe. O que é uma classe? É uma profissão, né? É como se fosse um emprego que eles vão ter no futuro, entendeu? Dentro do RPG é explicado, né, pelos membros lá, pelos personagens, que classe nada mais é do que um conjunto de habilidades e sabedorias de seres que viveram milhões e milhões de anos e desenvolveu aqueles dons e tal, e aí eles passaram para outros seres mais jovens aquelas capacidades, e o conjunto dessas capacidades, dessas habilidades, né, e conhecimentos é chamado de classe. Então o grupo ele tem o objetivo de escolher uma classe para seguir. Para seguir e evoluir e desenrolar a vida deles, né? Naquele mundo ali, naquela escola. Então, aí é que tá. Parece tudo muito simples, tudo muito normal, né? Mas a própria escolha da classe vai ser algo muito legal, muito prazeroso, e é sempre muito difícil para os jogadores escolher, porque são muitas classes, cada uma tem uma vantagem, uma desvantagem, um ponto forte, um ponto fraco ali, né? Lida com uma situação bem e na outra nem tanto. Então a gente vai ver isso junto dentro dos episódios, e também paralelo aos episódios eu vou tentar mostrar, né, uma história ou outra de um mestre ou outro de uma classe, né, e coisas do gênero para tentar colocar aí o máximo de conteúdo e profundidade aí no assunto, para que quando chegar a hora ali dos personagens, nos sábados, né, desenvolvendo a história ali do RPG, para quando chegar a hora dos personagens escolherem as classes, vocês vão saber o que eles estão fazendo, vão poder, caramba, fulano escolheu aquela classe, então o que vai esperar da história, como é que vai desenrolar aquilo ali, né? Por exemplo, até agora a gente falou muito sobre classes assim básicas, né, que estão ali convivendo sempre com os alunos, né? Passa uma hora ou outra os mestres e ajudam e falam uma coisinha ou outra, mas não foi nada explicado profundamente, ninguém mergulhou profundamente em nenhum assunto desse. Então é muito maneiro. Vai ter pela frente aí no RPG
as escolhas das classes, as aventuras paralelas, né? O grupo também vai ser chamado, ou, né, melhor, estão buscando conhecimento para entrar num tal de clube secreto que rola lá na escola. Tem uns pequenos spoilers aí, tá, pessoal, que eu tô falando, mas não tem nada demais, não. Para aqueles que não ouviram e pararam de paraquedas aqui nesse vídeo agora, caíram aqui sem ter ouvido nenhum episódio de Cesses, caramba, não precisa ficar preocupado, não. Você não ouviu nada que vai tirar a sua diversão, né? Vai lá na playlist que a gente tem desde a apresentação até o episódio atual e vai acompanhando até acompanhar a gente no episódio semanal ali do sábado, né? Que a gente tá todo sábado às 18 horas postando. Então é garantido, não importa você ter ouvido esse áudio aqui não, porque não vai tirar a sua diversão. Pelo contrário, eu acho que vai até aumentar a curiosidade e você vai ali com mais ânimo ouvir os episódios, e quando chegar nos episódios atuais vai dar razão do que eu estou falando aqui. A coisa só tende a melhorar, a aumentar aí a grandeza de diversão, e é isso aí, tá bom? A mensagem foi passada, que todo sábado a gente tem a história principal, e também agora no meio da semana, de vez em quando, a gente vai ter aí um complemento para explicar um pouquinho, para mostrar um pouquinho mais desse mundo gigantesco aí, que é o mundo Cesses, onde os personagens vivem e onde os meus amigos e eu jogamos o RPG aí todos os sábados. Então, sabadão, a história principal, no meio da semana um complemento. Seja a história de um mestre, uma lenda, a história de uma classe, ou um planeta, ou uma raça, enfim, alguma coisa aí que venha agregar valor e aumentar aí muito mais aí a diversão. E é isso aí, tá bom, pessoal? Mensagem dada, só falta o meu agradecimento, né, para aqueles que estão acompanhando desde o iniciozinho, e também para você que está chegando agora. Muito obrigado por estar acompanhando a gente. Continua, porque a coisa tende a melhorar cada vez mais. Um grande abraço e é isso. Se não acompanha a gente, acompanha a partir de agora, se inscreve aí no canal, vai lá na Amazon ou no Spotify, o que você achar melhor no YouTube, e acompanha a gente, segue a gente, tá? Que toda semana a gente vai estar junto aí se divertindo. Valeu, um grande abraço e até mais.